mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como calcular a refeição livre, né? Muita gente costuma me perguntar, né? Como você calcula a refeição livre? Porque eu não uso a refeição livre como muita gente costuma usar, muito treinador, muito coach, muito nutricionista costuma usar. E nessa aula eu quero trazer de forma bem objetiva como eu utilizo esse recurso de refeição livre no planejamento para vocês entenderem melhor, primeiro, o que é o objetivo da refeição livre e depois como encaixar essa refeição livre de uma forma que não prejudique o plano e que ainda ajude o segmento e os resultados, tá? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que entender o princípio básico de refeição livre, nada mais é do que você conseguir uma recarga energética, ou seja, você dá preferência na maior parte da refeição livre, na maior ingestão calórica da refeição livre, que seja fontes de carboidrato, para você ter uma reposição energética mais acentuada. Por quê? O principal recurso energético do treinamento, o principal combustível energético, é o glicogênio muscular. O carboidrato é o principal potencializador da síntese de glicogênio muscular. Sendo assim, você utiliza mais fontes de carboidrato na livre para você fazer uma reposição do glicogênio muscular, consequentemente uma recarga energética. Para quê? Para você melhorar o seu desempenho, ou fazer a manutenção, ou aumentar o desempenho em relação ao que vem sendo feito. Ou seja, às vezes o desempenho está caindo ali um pouquinho, perdendo uma repetição aqui, outra ali, tendo que diminuir um peso em determinado exercício, e aí a caloria livre ela vem como um repositor energético para retomar esse desempenho ou até aumentar o desempenho além do que vem sendo feito, tá? E também otimiza a recuperação. Você consegue se recuperar melhor quando o músculo está mais carregado, mais hidratado. Você tem mais recurso energético para a síntese proteica muscular, para reparação, para o músculo trabalhar em repouso. Sendo assim, você se recupera melhor, tem um desempenho melhor. Além também, obviamente, que dentro desse desempenho e recuperação você tem a manutenção da força ou até favorece o ganho de força mesmo em déficit calórico, mesmo em cut. Sim, em cut é possível sim construir força, desde que tenha um bom planejamento e não exagere no volume de treino. Você trabalhe no volume de treino adequado, manipule bem as variáveis do treinamento para conseguir progredir bem a carga. Obviamente que quanto mais calorias você tem, por isso que o bulk você tende a favorecer mais, a ganhar mais força do que no cut. Mas isso não exclui a possibilidade de ganhar força no cut sim, tá? Inclusive muitos alunos meus continuam ganhando, construindo força no cut. Por quê? Um dos recursos, uma das estratégias utilizadas é a recarga energética de uma forma bem estratégica. E quando você melhora o desempenho e otimiza a recuperação, você reflete um gasto calórico maior. Se você tem um gasto calórico maior, você tem mais flexibilidade para trabalhar na dieta. Se você gasta 3.500 quilocalorias, não tem por que você comer menos de 2.000. Entendeu? Você pode comer menos de 2.000? Pode, mas depende da adesão, a estratégia, o momento. Mas, por exemplo, agora uma pessoa que gasta 2.200 quilocalorias, ela tem que comer menos do que isso para perder peso. Por quê? A perda de peso ela vem com déficit. O que é o déficit? Ingestão insuficiente de calorias para manutenção do peso. Ou seja, para o peso descer, você tem que gastar mais do que consome. Quanto mais você gasta, melhor flexibilidade para você consumir. Se você gasta 3.500, 4.000 quilocalorias por dia, você pode consumir 3.000 quilocalorias na dieta e perder peso. Não é à toa que muita gente às vezes chega nessa situação. Ou a pessoa que malha de qualquer jeito, faz treino fofo, malemar faz um aeróbico num ritmo forte, trabalha sentado o dia todo, essa pessoa ela tem um gasto muito baixo. Então ela vai ser aquela pessoa que você fala, mas eu estou comendo pouco e não perco peso. Porque não tem um treino tão puxado quanto ela pensa que tem. A maioria pensa que treina bem, pensa que treina pesado e não treina, fica muito atrás do que poderia fazer. E isso diminui o gasto, consequentemente a pessoa come pouco e não perde peso. Outro ponto da refeição livre, alívio psicológico para aumentar a adesão. Ou seja, quando a pessoa sabe que ela vai ter calorias livres, seja uma refeição livre, ou 2 ou 3 na semana, automaticamente ela não fica ansiosa ou com aquele sentimento de proibição de comer uma coisa fora da dieta. Porque ela sabe que no sábado, na sexta ou na quarta, independente do dia, ela vai poder comer uma refeição mais à vontade, mais tranquilo, coisas que ela gosta mais, que na dieta não está encaixado. Então ela vai comer mais tranquila, ela sabe que toda semana ela vai ter isso. Por isso que é importante manter uma refeição livre com frequência. Pelo menos semanalmente, né? Talvez 1, 2, 3. Eu vou explicar como encaixa essa refeição livre e vocês vão entender melhor isso aqui. Obviamente, existem pessoas que não gostam de refeição livre, preferem manter uma dieta mais constante sem a livre. Ótimo, você pode aumentar o déficit sem a livre. Porque a livre ela é um acréscimo de calorias para recarga energética. Tá?
ou uma estratégia de alívio psicológico, ou os dois. Eu vou explicar como funciona essas duas estratégias aí para você conciliar. Porque uma coisa é você tirar 1.000 calorias da dieta e colocar 1.000 calorias de livre de alimentos que a pessoa queira comer. Ou seja, você trocou 1.000 por 1.000, independente que você trocou os alimentos, ainda assim é as mesmas 1.000 quilocalorias. Então, o resultado final vai ser semelhante. Por quê? Você só trocou os alimentos para 1.000 calorias diferentes daqueles alimentos que você habitualmente consumia para comer mais à vontade. Pô, estava consumindo 1.000 calorias aqui de frutas, vegetais, arroz, proteína, carne na dieta. Troca essas 1.000 calorias aqui por 1.000 calorias de bolo de chocolate. Ainda assim são 1.000 quilocalorias, não vai atrapalhar a perda de peso. Lógico que você não pode comer só bolo de chocolate, porque você precisa ter um valor nutricional no plano, um equilíbrio de ingestão de proteína, fibras, micronutrientes, né? Mas é só um exemplo. Isso é um alívio psicológico sem danificar a ingestão calórica semanal. E o recurso de recarga energética é um adicional de calorias na semana, calculadas, que você consegue fazer esse favorecimento de desempenho e recuperação, tá? E quando o aluno tem um alívio psicológico, ou seja, quando ele não se sente ansioso em comer coisas fora da dieta, porque nada é pior. Lógico, existem muitas coisas piores no mundo, mas eu estou falando em contexto de dieta estética. É muito ruim você ter muita fome e conviver, por exemplo, ter um relacionamento, um esposo, um marido, um lugar, uma festa que você vai, algum ambiente que você não pode comer para não sair da dieta. Ou seja, a pessoa fica reprimida, as pessoas ficam pressionando, fica uma coisa muito ruim e desnecessária, tá? Ou seja, quando a pessoa ela sabe que eu vou ali, eu posso comer uma coisa aqui, outra ali, ela vai ter um alívio psicológico, consequentemente vai melhorar a adesão do plano e isso vai gerar mais resultados, porque é muito melhor você estruturar um plano mais flexível, mas que a pessoa se mantenha nele por meses, do que estruturar um plano totalmente restrito que a pessoa vai seguir por algumas semanas e parar de seguir. E ela vai pegar ranço, né? Anseio, frustração com dieta, nunca funciona, porque ela sempre vai estar num plano muito restrito. Então ela vai, plano restrito, perde peso, de repente para de seguir a dieta, começa a furar a dieta, se sente culpada, desconta na comida, ganha todo o peso de novo. E ela fica nesse ciclo vicioso, entendeu? E aí é a insegurança e a incapacidade do profissional em trabalhar, em dar continuidade no trabalho. Um profissional que dá continuidade no trabalho, a perda de peso vai ser um pouco mais lenta, mas vai ser consistente. A pessoa vai gostar da dieta, vai se sentir bem, vai se sentir tranquila e vai tornar isso como um hábito. E aí os resultados vão vir mês a mês, tá? É melhor dessa forma do que perder peso muito rápido e não conseguir manter depois da perda de peso, né? Então vamos lá, galera. Agora eu vou entrar na parte de como eu faço essa refeição livre. E aqui eu entro no principal ponto para a gente entender. O que é uma refeição livre? São calorias livres, ou seja, são calorias livres. A refeição livre nada mais é do que são calorias livres. O que significa calorias livres? Significa que você pode comer qualquer coisa nessa refeição de acordo com a sua preferência, desde que também mantenha uma prioridade na ingestão de fontes de carbo, para você fazer a reposição energética mais efetiva. Deu para entender? Algumas vezes só são calorias livres. Se a pessoa quiser comer só de bacon, beleza. Mas ela vai ter que respeitar esse limite de calorias livres. Por que respeitar o limite? Algumas pessoas devem estar se perguntando, opa, respeitar limite, como assim? Não é livre? E é aí que muito treinador, muito nutricionista, muito coach, muita gente erra. Por quê? Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês e eu vou falar disso mais aprofundado daqui a pouco na aula. Se você tem um indivíduo que você fala, você tem uma refeição livre na dieta, esse indivíduo ele vai lá e consome 10.000 quilocalorias, porque tem pessoas que conseguem, tá? E aí o peso dele vai lá em cima e ele não consegue perder peso. A culpa disso é porque não houve um controle na livre. A pessoa realmente comeu totalmente livre. Ao contrário, que às vezes você fala, faz uma refeição livre e a pessoa precisa dessa recarga energética e ela come só 800 calorias. Ou seja, não vai ser suficiente talvez para fazer uma recarga energética. Aqui você tem dois extremos, uma que comeu de mais, uma que comeu de menos. As duas não conseguiu atingir o objetivo. A que comeu de menos não teve a recarga e a que comeu de mais vai anular a perda de peso e vai até facilitar o ganho de gordura se o peso começar a subir de forma frequente, quando na realidade precisaria descer. Tá? Então a gente entra no quê? Estipular um teto de quilocalorias livres. Estipular uma quantidade máxima que o indivíduo pode comer. E eu vou explicar isso mais pra frente. Agora a gente entra em duas questões importantes. Precisa ser apenas uma refeição livre? Você precisa fazer apenas uma refeição livre? Responde aí. Vou dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1.
Com certeza vocês já viram um spoiler aqui. Não precisa ser apenas uma livre. Precisa, olha a palavra aqui. Precisa significa de necessidade, sinônimo de necessidade. E não há necessidade, ou seja, não precisa ser apenas uma refeição livre. Precisa ser apenas um dia. Novamente, galera, não precisa ser apenas um dia. Então não tem essa de fazer uma única refeição livre em um único dia, em uma única refeição. Deu para entender? E por que não precisa? Porque desde que você estipule um teto de quilocalorias livres, não precisa se apegar a uma única refeição de um único dia. E isso eu vou explicar que vai facilitar ainda mais a adesão do indivíduo, porque ele não vai ter estritamente um único dia de uma única refeição para comer. Eu sou um cara que eu não consigo comer muito em uma refeição. Então se você me dá 3.000 quilocalorias livres, eu não vou comer 3.000 em uma refeição, eu não aguento. Eu vou comer 1.000. E aí eu vou fazer o quê? Ah, tô proibido de comer, ou era agora ou morria. Não, eu posso pegar o restante que faltou e completar em outra refeição ou em outro dia. De qualquer forma, vai ser as mesmas 3.000 quilocalorias, independente se foi um único dia ou se foi em 2 dias. É o mesmo saldo calórico, só foi fracionado, o que não tem problema nenhum no saldo final, tá? Então vamos lá, calcule as calorias livres. Como a gente calcula as calorias livres para a gente estipular isso para o aluno, que é maior, que é a questão não é? É a maior prioridade dessa aula é como calcular essa refeição livre, ou seja, como você estipula as calorias livres para a refeição livre. Você tem que considerar as calorias livres dentro do plano semanal. Isso significa o quê? Se o objetivo do indivíduo é cut, é perder peso, independente de quanto seja a caloria livre dele, dentro da média de 7 a 10 dias, a média de peso tem que estar descendo. Ou seja, se eu pesei agora 80 quilos, semana que vem, dentro desses 7 dias, eu vou ter minhas calorias livres, beleza. Daqui 7, 10 dias, se a minha média de peso não desceu para menos de 80, talvez eu tenha exagerado nas calorias livres, e aí eu tenho que rever. Essas calorias livres podem ser tanto de refeição livre como beliscadas fora da dieta. E é aí que as pessoas erram. Então é importante entender que tem que entrar dentro do plano semanal. Isso significa que se você fez a caloria livre, a refeição livre, mesmo assim você tem que se manter em déficit semanal para o peso continuar descendo. Se não descer, pode ser que exagerou nessas calorias livres, seja furando a dieta ou seja na refeição livre, tá?